A gente está acostumado a receber aqui bastante pergunta dos nossos alunos, das pessoas que nos acompanham. E a maioria dessas perguntas, elas meio que se repetem. Quando elas se repetem muito, a gente produz um vídeo sobre aquele assunto e publica. Ou às vezes um story no Instagram, ou um carrossel. A gente vê qual é o formato que vai informar melhor e que vai atender melhor aquele tipo de pergunta. Mas geralmente quando é uma pergunta mais elaborada, a gente produz um vídeo. Agora tem um outro tipo de pergunta que ela é bem diferente, e além de ser bem diferente, ela leva a um aprofundamento da compreensão de como que funciona o cérebro naquele ponto particular. E essa semana me aconteceu um negócio desse. Veio pelo suporte um e-mail de um aluno nosso e ele trouxe uma pergunta muito simples na sua estrutura original, mas que para responder eu precisei aprofundar um pouquinho em como que funciona a memória. Você vai ver como a pergunta é interessante. Eu vou ler a pergunta aqui para você. Digamos que eu esteja tentando me lembrar de quem descobriu o Brasil. Então eu tento lembrar, mas eu ainda não consigo. Alguém diz Cristóvão Colombo. Eu ainda não lembrei, mas eu sei que não é o Cristóvão Colombo. Daí a pouco eu me lembro, Pedro Álvares Cabral. A questão é, de que forma isso acontece e de onde vem a certeza de que a resposta é correta? Você percebeu quanta coisa tem por trás dessa pergunta? Pois é, na verdade eu dividi essa pergunta em 4 e vou responder uma por uma. Se você está chegando por aqui, eu sou Ana Lopes, fundadora do A Mais Aprendizagem, e se você ainda não está inscrito, se inscreve, coloca aí o sininho das notificações, porque a gente está sempre publicando esse tipo de vídeo por aí. Então, como eu disse, para dar uma resposta bem completa, eu dividi essa pergunta em 4 perguntas. Vamos ver quais são essas 4 perguntas. A primeira é, por que a pessoa demora a lembrar da resposta? A segunda pergunta é, por que alguém lembra de Cristóvão Colombo? A terceira pergunta é, por que você lembra do Pedro Álvares Cabral logo em seguida? Ou seja, logo depois que alguém falou Cristóvão Colombo, de alguma maneira você lembra da resposta certa. E a quarta pergunta é, como é que você sabe que o Cabral é a resposta certa? Vamos começar respondendo a primeira pergunta. Por que a pessoa demora a lembrar da resposta? Em tese, isso foi alguma coisa que ela estudou e que ela está tentando se lembrar ou para revisar para uma prova ou porque alguém perguntou, alguma coisa assim. E a resposta não vem. Né? Ela sabe que sabe aquilo, mas a resposta não vem. Vamos começar respondendo a primeira pergunta. Por que você demora a encontrar a resposta? Normalmente a pessoa estudou isso em algum momento e agora ela está revisando para uma prova, ou alguém perguntou, né? Um estrangeiro chegou aqui e perguntou, sei lá, alguma pessoa que está aprendendo perguntou, uma criança, alguma coisa assim. Só que ela demora a encontrar a resposta. E na verdade, se você demora a encontrar a resposta, é porque você não estudou direito. É simples assim. Do ponto de vista neurológico, o que acontece é o seguinte. Quando você estuda alguma coisa pela primeira vez, você começa a construir um caminho neuronal, ou seja, uma sequência de neurônios, um grudadinho no outro, que leva da pergunta até a resposta. Só que esse primeiro caminho é como se você estivesse abrindo uma picada no meio do mato. E normalmente quando a gente abre a picada pela primeira vez, a gente abre só o suficiente para a gente passar. E o mato continua crescendo. Aí o que acontece? Você vai tentar lembrar da resposta alguns dias depois, você tenta entrar naquela picada, mas algumas partes dela não vão estar muito claras. Será que eu devo ir por aqui ou por ali? E aí a gente entra na segunda pergunta, que é, por que alguém, ou às vezes a própria pessoa, lembra do Cristóvão Colombo? A questão é, como você está com aquele caminho neuronal mal definido, ele ainda não foi bem reforçado pela repetição, por uma repetição espaçada, por várias revisões e tal, você vai se perder no meio dessa picada. O que vai acontecer é que o sinal vai começar a viajar por aquilo que você acha que é o caminho, mas ele vai ficar meio perdido. Eu devo ir por aqui, devo ir por ali e tal. Essa conexão, ela está lenta, porque é um caminho difícil de percorrer e não há muita certeza de para onde eu devo ir para achar a resposta. Aí acontece um pequeno desvio de caminho e você acaba chegando no Cristóvão Colombo. Por que do Cristóvão Colombo? Porque o Cristóvão Colombo e o Pedro Álvares Cabral têm várias características em comum. Então, os dois são da época das navegações, os dois foram enviados
pelos países da Península Ibérica, né, que são Portugal e Espanha, que eram os grandes navegadores da época, para as Américas, e um descobre a América, né, o primeiro que chega é o Cristóvão Colombo, e depois o outro chega e descobre o Brasil. Os dois são navegadores, os dois foram financiados pela coroa dos países e tal. Então eles têm algumas características em comum. E o nosso cérebro ele funciona por associações. E no meio desse caminho neuronal que leva da pergunta até a resposta, algumas dessas associações em comum acabou te levando para uma resposta errada, que foi o Cristóvão Colombo, mas que é quase lá. Aí a gente chega na terceira pergunta. Por que logo em seguida você lembra do Pedro Álvares Cabral? Justamente por causa dessas várias conexões entre eles. Essas várias conexões aproximam esses dois conceitos no nosso cérebro e a gente acaba encontrando um caminho para a resposta certa, que é o Pedro Álvares Cabral. E finalmente nós temos a quarta pergunta. Como é que eu reconheço que a resposta certa é Pedro Álvares Cabral? Aqui acontece, na verdade, um reconhecimento de padrão. Né? Você vai ter, quando você memoriza o Pedro Álvares Cabral, você memoriza isso dentro de um contexto que te traz várias associações. Eu já falei de algumas com o Cristóvão Colombo. Né? O cara era um navegador português na época dos anos 1500. Ele veio para o Brasil atrás das Índias e tal, procurando, né, as Índias e as especiarias das Índias, aquela coisa toda. Você pode fazer uma associação com uma foto, uma imagem, né? Não tinha foto na época, mas um quadro que pintaram do Pedro Álvares Cabral e que você viu em algum lugar. Então você pode fazer uma série de associações com essa figura. Então quando você lembra desse nome, é como se você colocasse um foco de luz sobre ele, mas uma parte da luz se espalha pelas associações. E o seu cérebro, que é um tremendo do reconhecedor de padrões, ele reconhece que, baseado nessa informação aqui, em todas as outras associações com as quais você juntou essa informação, esse é o padrão que você está procurando. Então, na verdade, é uma busca de padrões. E aqui tem uma pegadinha. Se você não fixou bem esse padrão, você vai ter duas situações. Quando você está fazendo uma prova de múltipla escolha, se tiver lá Cristóvão Colombo e Pedro Álvares Cabral, você vai saber que é Pedro Álvares Cabral. Agora, se você tiver Pedro Álvares Cabral e Pedro Álvaro Cabral, e você estudou no limite ali, você não revisou tudo que tinha que revisar, você pode muito bem ficar na dúvida. É assim que as provas de múltipla escolha deixam a gente loucos ali, geralmente entre duas respostas, que tem muito pouca diferença. Porque a gente não sedimentou todos os padrões correspondentes àquela informação, e aí os padrões começam a se misturar e a gente já não tem mais certeza da resposta. Agora eu quero aproveitar essa pergunta para falar um pouco também de como é que funcionou a minha memória nessa história toda. Ninguém nunca me fez essa pergunta. Exatamente essa pergunta, nenhuma pergunta parecida. E foi até engraçado, porque geralmente essa pergunta chegou pelo suporte. E normalmente não sou eu que respondo o suporte. Mas quando chegou uma pergunta mais cabeluda, o suporte manda para mim e eu respondo e a pessoa manda como se fosse dela mesma a resposta. Tá? Geralmente são coisas simples. Nesse caso, quando eu comecei a ver a pergunta, eu falei assim, epa, nós já recebemos isso no sábado. Eu falei assim, não, é fim de semana, eu vou responder isso depois. E deixei lá. Na segunda-feira eu fui lá, respondi e tal, e foi tudo legal. Mas como é que eu respondo uma coisa dessas, sendo que nunca ninguém me fez essa pergunta, eu não fiz nenhuma pesquisa, nada. Eu simplesmente invoquei na minha memória o modelo de funcionamento da memória que eu tenho na minha cabeça. E é um modelo bem específico, é um modelo em que eu tenho os conceitos interligados entre si, por esses caminhos neuronais. Tá? A memória, toda a nossa memória funciona dessa maneira. Eu usei também a informação que eu conheço, que a nossa memória funciona por reconhecimento de padrões. Então, quando eu olho uma imagem e quero saber se eu já vi aquela imagem ou não, eu vou fazer um reconhecimento de padrão. Se eu quero identificar quem está naquela imagem ou que lugar é aquele, eu tenho que fazer um reconhecimento de padrão. Então, toda a nossa memória funciona por reconhecimento de padrões. Então, usei essas duas informações. Esse modelo de como que funciona. Inclusive, se você quiser uma representação visual, uma animação visual desse modelo e que tipo de coisas ele explica, porque ele explica muita coisa,
eu posso até fazer uma série de vídeos, porque eu precisaria de uma série. Uma para apresentar o modelo e depois vários dos fenômenos de memória que esse modelo explica. Se você tem interesse nisso, escreve aí. Se tiver bastante gente interessada, eu faço essa sequência de vídeos para que vocês entendam melhor essa questão, como que ela foi respondida e de uma forma mais visual, que é a nossa forma mais forte de aprendizagem, de compreensão das coisas. Então vamos voltar aqui. A minha pergunta é como que a minha memória funcionou para formular essas respostas. Eu trouxe as informações que eu conhecia sobre a memória, inclusive um modelo de funcionamento da memória. E eu mentalmente comecei a botar esse modelo para funcionar. Né? O que acontece? A pessoa recebeu uma pergunta. Quem descobriu o Brasil? Isso é um estímulo. Aí, como é que esse estímulo vai pelos caminhos que a gente tem construídos, alguns bem sedimentados, alguns são autoestradas, outros são uma picadinha que foi feita uma vez só e passada uma vez só e tal. Alguns são uma picada um pouco mais larga, que a gente já caminhou várias vezes, porque fez várias revisões e tal. Então, com essas ideias na cabeça, eu fui imaginando o que acontece a partir do momento que a pessoa recebe essa pergunta, e aí o que aconteceu na cabeça do outro, que acabou achando o Cristóvão Colombo, e que poderia ser você mesmo, e como é que a partir do Cristóvão Colombo ele lembra da resposta e ainda por cima reconhece aquela resposta certa. Tá? Tudo isso eu imagino um modelo de algumas coisas acontecendo dentro do cérebro. E é assim que a gente consegue lidar com ideias complexas, através de modelos. Esse modelo tem tudo que tem lá no cérebro? Não, ele tem só o essencial para eu entender uma parte do funcionamento da memória, que até hoje a neurociência não entende completamente, tá? Mas é um modelo extremamente útil para você entender várias coisas sobre, não só a memória, mas também sobre leitura. Como é que a gente processa a leitura. Então, se você tiver interesse, fica aí a dica. E se você quiser fazer alguma pergunta elaborada nesse nível aí, pode mandar, que aí a gente faz mais vídeos. E uma terceira coisa que você também pode me dizer, me sinalizar se tem interesse ou não, é o seguinte. Essa conversa, ela teve uma continuação. Ele agradeceu e fez mais 2 perguntas que aí levou para uma coisa ainda mais aprofundada. Pelo menos uma delas. Então, se você tem interesse em saber quais foram essas perguntas e como eu respondi essas 2 outras perguntas, você sinaliza aqui embaixo para mim que você está interessado em ver como é que essa história continuou, como é que essa conversa continuou. E, finalmente, se você quiser uma visão mais prática de como usar esses conhecimentos da ciência cognitiva, da neurociência, para melhorar a sua memória, para melhorar o desempenho da sua memória, tem um monte de vídeos aqui no canal falando sobre isso. Então você faz o seguinte, você vai aqui no cantinho, nessa playlist que eu vou colocar aqui para você, e assiste essa playlist. Tem várias coisas interessantes e bem práticas que você pode aplicar nos seus estudos ainda hoje. Você escolhe aquela que você mais gostou e começa a aplicar, que você vai começar a ver resultado. Mas antes de sair, faz o seguinte, dá aquele joinha para ajudar a gente a aumentar o canal aqui, levar mais aprendizagem para mais pessoas e se inscreve no canal para você receber as notificações sempre que a gente tiver alguma novidade. Até a próxima!